Meus irmãos, eu quero convidá-los para lermos o texto que vai servir para a nossa reflexão nessa noite. Trata-se do texto que se encontra no Novo Testamento, Epístola de Paulo, endereçada aos Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, leremos do verso 18 ao verso 23. Nós vamos realizar a leitura alternada dessa passagem. Colossenses capítulo 2, leremos do verso 18 ao verso 23. Eu vou ler os versos pares, dessa forma vou iniciar a leitura e peço a gentileza dos irmãos lerem os versos ímpares. Combinado? Vamos lá. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Amém. Nós temos conversado sobre a epístola de Paulo, endereçada aos Colossenses, já há algumas semanas. O nosso tema que tem nos orientado nessa reflexão é Cristo, o centro da criação e da redenção. A epístola de Paulo, endereçada aos Colossenses, está estruturada em 3 grandes seções, em 3 grandes blocos, que são precedidos por uma breve introdução, que ocupa os 8 primeiros versos da epístola, e seguidas de uma conclusão, de um epílogo, que contém notas pessoais e saudações de despedida. Os versos finais do capítulo 4 configuram-se como essa conclusão do escrito que saiu da pena do apóstolo Paulo. A primeira seção de Colossenses compreende os versos 9 a 23 do capítulo 1. Nessa seção, o apóstolo dos gentios dá graças a Deus pela fé dos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, verso 2. Com um hino de elevada beleza e inspiração, Paulo proclama a soberania de Cristo sobre toda a realidade, declarando que Cristo é a cabeça do corpo da igreja, verso 18, e que em Jesus Cristo tudo subsiste. É a declaração apostólica registrada no verso de número 17. A segunda seção dessa carta inicia-se no verso 24 do capítulo 1 e se estende até o verso 5 do capítulo 2. E nesse bloco textual, Paulo dedica-se à descrição de que os desígnios de Deus, outrora secretos, antes ocultos, agora foram revelados em Jesus Cristo, que é a esperança gloriosa daqueles que creem. Querido irmão, querida
irmã, Jesus Cristo é a esperança bendita e gloriosa dos que acreditam. Jesus Cristo é a esperança, a única esperança daqueles que creem. A terceira sessão desse livro começa no verso 6 do capítulo 2. Paulo declara nessa parte que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Em Cristo habita corporalmente, em Cristo habita em carne toda a plenitude da divindade, verso 9. Paulo afirma também que a pessoa que está associada, a pessoa que se relaciona com Jesus, essa pessoa pode e deve crescer. Essa pessoa que está num relacionamento com o Senhor amadurece, ela cresce, ela progride espiritualmente. A consequência dessa união, a consequência dessa associação, dessa vida de intimidade com Jesus é o abandono das atitudes e dos preceitos que estão em desacordo com a nova vida em Cristo. Outra consequência dessa união com Jesus, dessa união com Cristo, é que esse indivíduo vai cada vez mais pensando nas coisas que são lá do alto. É a afirmação, é a recomendação do verso 1 do capítulo 3. O nosso texto pertence a esse bloco, a essa terceira e última sessão do texto que Paulo endereçou à comunidade colossense. E esse texto contém a advertência paulina para que os crentes permaneçam firmes em Jesus. O teor da admoestação, o teor da exortação apostólica nesses versículos é precisamente esse convite para que os crentes permaneçam firmes em Jesus. O teor da advertência apostólica é para que os crentes perseverem em Cristo. E como isso acontece? Verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Seguir a Jesus é o projeto de vida mais fascinante que existe. Seguir a Jesus configura-se como o projeto de vida mais fascinante e mais bonito, e mais adequado, e mais correto, e mais ajuizado que existe. O mais importante na vida é o relacionamento com Jesus, é estar com Jesus. Recordo-me aqui daquela palavra de Jesus Cristo registrada pelo evangelista João, no verso 4 do capítulo 15, permanecei em mim. E o que acontece quando a gente permanece em Jesus? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu e vocês, nós precisamos levar isso daqui muito a sério. Precisamos perseverar em Jesus, permanecer no Senhor, e é permanecendo nele que ele permanece em nós. Nos versos 8 a 23 do capítulo 2 de Colossenses, Paulo combate as várias manifestações, as várias expressões, as várias caras da chamada heresia colossense, que constituiu-se do ponto de vista do fenômeno religioso em um fenômeno sincrético, que é a associação de vários entendimentos e comportamentos religiosos. Paulo combate aqui o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Paulo inicia essa seção da sua carta, Paulo inicia esse bloco no verso 8, escrevendo: cuidado que ninguém vos venha a enredar. Essa é a palavra do pastor Paulo à sua paróquia. Cuidado para que ninguém vos venha a enredar. Cuidado para não cair na lábia de um falso mestre. Cuidado para não ser enganado por alguém que não tem compromisso com a Sagrada Escritura. Esse texto traz para nós diversos alertas.
Nós já conversamos sobre as duas primeiras ameaças, e hoje nós vamos conversar sobre a parte 2 desses alertas para o povo cristão. A primeira lição que a gente aprende aqui é a seguinte: cuidado com a religião que tem coisas demais. Cuidado com a religião que tem coisas demais, mistérios demais, estágios demais, demandas demais, exigências demais. A terceira tendência combatida na carta por Paulo é o misticismo, uma forma distorcida da espiritualidade. O misticismo era no passado e ainda é caracterizado no presente como um emocionalismo e um apego ao sobrenatural em detrimento do conteúdo bíblico. A pessoa que valoriza mais a experiência, os arrepios no corpo, do que a palavra, do que a verdade de Deus revelada especialmente na Sagrada Escritura, é uma pessoa que está, sim, sendo influenciada pelo misticismo. O misticismo configura-se como um grande perigo para nós hoje. Esses místicos, esses hereges colossenses, adoravam anjos, que eles consideravam espíritos intermediários, espíritos mediadores. Aqueles falsos mestres valorizavam mais a emoção do que a razão. E a supervalorização da experiência, em detrimento, em prejuízo do conteúdo bíblico, continua sendo um grande perigo para a igreja hoje. Cuidado com a religião que tem coisas demais, mistérios demais, moral demais, entre outras coisas. Aqueles falsos mestres afirmavam que tinham recebido uma visão especial de Deus. Aqueles falsos mestres se consideravam únicos, gente muito elevada do ponto de vista moral, espiritual e teológico. Aqueles falsos mestres afirmavam ter recebido uma visão de Deus, uma última revelação que não tinha sido endereçada aos apóstolos. Eles afirmavam que tinham recebido um conhecimento secreto e elevado de Deus, que consistia na seguinte prática: culto a Cristo, associado a culto a seres angelicais. O que a Bíblia diz acerca dos anjos? Muito pouco. A Bíblia fala pouco sobre seres angelicais. A Bíblia faz as seguintes declarações. A Bíblia declara que os anjos são criaturas de Deus e são ministros de Deus a favor do seu povo. Os anjos não podem ser adorados como Deus, no lugar de Deus, ou como intermediários, mediadores na nossa relação com o Altíssimo. Vemos nas Escrituras que os anjos nunca aceitaram adoração. E adorar a criatura em lugar do Criador, o que é mesmo? É idolatria. Adorar a criatura em lugar do Criador é idolatria. Idolatria que é o oposto da fé. O oposto da fé não é incredulidade. O oposto da fé é idolatria. Idolatria é a atribuição de status de divindade àquilo que não é Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus afirmou que quando uma pessoa eleva o dinheiro ao status de Deus, o dinheiro torna-se uma entidade, um verdadeiro Deus rival que tem até nome, Mamon. Nesse caso, temos a idolatria como deslocamento. Essa é uma das principais características da idolatria. É o deslocamento, é transferir para instâncias não divinas a adoração que deve ser dirigida somente a Deus. Toda vez que esse deslocamento acontece, há idolatria. Toda vez que coisas periféricas, que podem ser até boas, mas que não são principais, tornam-se o centro da nossa vida, aí ocorre a idolatria, que é o oposto da fé.
Os falsos mestres eram idólatras, adoravam e estimulavam a adoração de criaturas em detrimento da adoração ao Senhor. E os falsos mestres faziam isso, adoravam anjos, e diziam que faziam isso por humildade, pois compreendiam que seria muita pretensão alguém dizer que tem condições de adorar somente a Deus. Eles alegavam que a prática deles era evidência de humildade, pois na perspectiva deles, dizer que você tem condições de adorar diretamente a Deus é algo assim, que é expressão de jactância e de orgulho. Todavia, esses falsos mestres não eram humildes, eles eram orgulhosos, pois reivindicavam para si mesmos um conhecimento que os demais não possuíam. Eles se achavam virtuosos demais, morais demais, éticos demais, espirituais demais. E é curioso nós verificarmos esse caráter sempre dissimulado da falsa humildade. Pessoas muito orgulhosas se esforçam para parecerem humildes. Tem muita gente extremamente soberba, extremamente orgulhosa, que tenta de toda forma dissimular a sua altivez por meio de um comportamento exterior humilde. Todavia, a humildade verdadeira não pode ser dramatizada, encenada por muito tempo. Meus irmãos, humildade é lembrar quem somos à luz de quem Deus é. Esse exercício de nos avaliarmos à luz do Senhor concorre para que a gente se conscientize da nossa pequenez, da nossa finitude, da limitação dos nossos recursos, da limitação da nossa potência. Os falsos mestres que alegavam humildade eram, na verdade, extremamente orgulhosos e jactanciosos. O apóstolo Paulo rejeita esse tipo de posicionamento, rejeita esse tipo de comportamento ao escrever no verso 18: ninguém seja árbitro contra vós. Essa expressão, traduzida por ser árbitro contra vós, apontava para a ação de um árbitro, de um juiz de algum esporte, que determinava que aquele atleta não podia mais competir porque estava desqualificado. A mensagem de Paulo nesse versículo também pode ser compreendida da seguinte forma: que ninguém vos desqualifique. Que ninguém vos desqualifique, que nenhuma pessoa supostamente elevada espiritualmente chegue até você para te diminuir. No cristianismo não pode haver isso. Gente que se acha superior, gente que se acha mais do que outros. Isso é absolutamente incompatível com o espírito do Evangelho e com os ensinamentos da Sagrada Escritura. Meus irmãos, o grande perigo do misticismo, como já dissemos, é a valorização das experiências em detrimento da palavra do Senhor. Conta-se que em 1520, por volta de 1520, na pequena, porém próspera, cidade alemã de Zwickau, um grupo de homens supostamente iluminados surgiu. E eles abandonaram as Escrituras porque diziam que Deus falava diretamente com eles. E esses homens foram ironicamente chamados por Martinho Lutero de profetas de Zwickau. Os profetas de Zwickau abandonaram as Escrituras porque compreendiam que Deus falava diretamente com eles. Esses indivíduos, esses tais profetas, dirigiram-se até Wittenberg, a cidade alemã que era a paróquia de Lutero. O trabalho pastoral de Lutero ocorreu especialmente a partir da cidade alemã de Wittenberg.
Esses homens de Zwickau foram para Wittenberg e lá foram duramente combatidos por Martinho Lutero. E graças ao bom Deus, aquele movimento não prosperou. Comentando sobre esse episódio, anos mais tarde, Martinho Lutero afirmou: onde não se anuncia a palavra, ali a espiritualidade será deteriorada. Onde não se anuncia a palavra, ali a espiritualidade será deteriorada. Meus irmãos, nós não podemos jamais abandonarmos a revelação do Senhor que se encontra na Sagrada Escritura. Lembremo-nos de que somos protestantes. E está no nosso DNA o princípio do sola Scriptura. Nós somos os herdeiros e somos os mantenedores desse conceito. Somente a Escritura tem autoridade divina para reger a nossa vida, a nossa conduta, o nosso culto, a nossa teologia. Não abandone a Escritura. Não abandone a boa teologia correndo atrás de experiências. Não somos contrários às experiências. O crente vai ter diversas experiências espirituais no decorrer da sua caminhada. Mas não são as experiências que devem determinar a nossa conduta, o nosso procedimento, mas sim a vontade de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, contida na Sagrada Escritura. Firmado em Cristo, no seu poder e na palavra, poderemos usufruir do crescimento que vem de Deus. Paulo fala aqui no verso 19, desse crescimento que procede de Deus. O apóstolo Paulo afirma que quando estamos em conexão com o Senhor, existe crescimento. E meus irmãos, eu tenho orado, eu tenho implorado a Deus por esse crescimento, para a minha vida e para nós como comunidade de Jesus. Nós devemos aspirar por esse crescimento que tem relação com essa conexão e vida íntima com o Senhor Jesus. O crente não se contenta com pouco no que diz respeito à espiritualidade. Ele sempre deseja mais, relacionar-se mais, conhecer mais, usufruir mais da bênção, da presença do Senhor. Existe sim crescimento para os que creem. A primeira lição que aprendemos: cuidado com a religião que tem coisas demais, misticismo demais, mistérios demais, demandas demais. A segunda lição que a gente aprende, com o texto: cuidado com a religião que tem coisas de menos. A quarta tendência que Paulo combate nessa epístola é o ascetismo, que consiste na abstinência de alimentos e prazeres que são lícitos. Muitos alimentos e muitos prazeres são lícitos para a Escritura. O ascetismo priva-se de muitas coisas com o objetivo de supostamente alcançar um nível superior de espiritualidade ou de comunhão com Deus. O apóstolo Paulo resume, sintetiza o espírito do ascetismo no verso 21, com 3 proibições: não manuseieis, não proves e não toques. A religião do ascetismo, que também fazia parte daquela salada religiosa que era a heresia colossense, esse ascetismo é a religião do não, é a religião das proibições, é a religião das interdições, é a religião das proibições, das negações. A ênfase do ascetismo é o não,
a ênfase desse comportamento religioso está nos aspectos negativos e não nos aspectos positivos. E eu fico pensando, vou ser provocativo, já antecipo. Será que o nosso protestantismo também não é caracterizado mais pelos aspectos negativos do que pelos aspectos positivos? Porque ser evangélico, ser protestante no Brasil, geralmente tem relação com as abstinências. O evangélico não fuma, o evangélico não bebe, o evangélico não joga, o evangélico não adultera. Todas essas abstinências são boas. De fato, a gente não pode, a gente não deve se comprometer com esse tipo de coisa. Com fumo, com bebida. Eu gosto de cortar o cabelo aqui no Cândido. O Cândido é aqui na rua de baixo. Eu admiro muito ele. Ele é um homem crente, muito piedoso. E ele fala assim para mim: Thales, pastor, a turma aqui reclama do preço do arroz, a turma reclama do preço da carne, mas olha, eu nunca vi ninguém reclamar do preço da cerveja. Ai, o chiclete está caro. Ai, a salsicha está caro. Agora da bebida ninguém reclama do preço. O crente não fica gastando dinheiro com bebida, não. Nem se compromete com a embriaguez. Então, não fumar, não beber, são comportamentos corretos. No entanto, ser evangélico, ser crente, não pode se limitar àquilo que a gente não faz. Devemos ser conhecidos e classificados e reconhecidos por outros como crentes, não pelo que a gente não faz, mas pelo que a gente faz, sobretudo. O crente é a pessoa que é simpática, o crente é a pessoa que é pacificadora, o crente é a pessoa que ama o próximo, o crente é o indivíduo que ama o inimigo, o crente é o indivíduo que observa a palavra, o crente é aquele que socorre o necessitado, o crente perdoa o seu ofensor, o crente dá com alegria, o crente socorre a pessoa que está numa situação difícil, o crente é acolhedor. Devemos ser reconhecidos como crentes, especialmente pelo que fazemos, e não apenas pelo que deixamos de fazer. Paulo ensina que quando Cristo foi à cruz, levou não apenas a lista dos nossos pecados, mas também a lei que nos acusava e a lei que nos condenava. A morte de Cristo foi a nossa morte. E pela sua ressurreição, nós recebemos uma nova vida. A religião dos hereges colossenses era a religião da estética. E a religião que se preocupa apenas com a estética, apenas com a aparência, apenas com a fachada, apenas com o exterior, é, infelizmente, a religião do fariseu. E nós bem sabemos que os fariseus foram duramente, severamente, constantemente resistidos por Jesus Cristo. Nos evangelhos encontramos nosso Senhor Jesus resistindo ao comportamento dos fariseus, porque os fariseus diluíram a religiosidade em apenas comportamento moral, em apenas comportamento externo. O coração deles estava morto, distante do Senhor, mas ainda assim eles achavam que eram religiosos. Em seu fervor religioso, os fariseus não conseguiam enxergar a essência da verdadeira adoração, porque estavam focados demais nos detalhes. Eles focavam demais nos detalhes, tornaram-se cegos por conta do orgulho deles, tornaram-se cegos por conta do desejo deles por aprovação e estima. Eles não estavam adorando a Deus, mas adorando aos seus próprios desejos por estima. Eles enxergavam o pecado externo dos outros,
mas não enxergavam o pecado interno deles, o pecado interno que é a raiz das transgressões externas. Eles identificavam com facilidade o pecado externo dos outros, mas não identificavam o pecado interno do coração deles. É muito fácil a gente falar dos fariseus, não é? É até gostoso falar dos fariseus. É bom quando a gente fala sobre o erro de alguém. Existe uma certa absolvição em nós quando a gente comenta a respeito do erro alheio. Não é como se a gente sentisse, puxa, não sou apenas eu que erro, outros erram também. Então a gente fala com facilidade a respeito dos fariseus. O problema é que muitas vezes nós somos os fariseus. O problema é que muitas vezes eu posso ser o grande fariseu aqui, que fala uma coisa e vive outra. A religião da estética não tem relação com o cristianismo verdadeiro. O texto acaba com o verso 23, que diz: tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sensualidade aqui refere-se a um resumo de todas as paixões humanas. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, tem gente que parece muito religiosa. Alguns comportamentos parecem ser muito espirituais. Algumas práticas parecem louváveis. Mas o coração humano não pode ser alterado por meio de comportamento externo. Paulo está dizendo o seguinte: todo esse conjunto de ações que são realizadas, praticadas para outros verem, não tem efeito no próprio coração. Essas coisas que parecem espiritualidade e religião verdadeira não têm valor contra a sensualidade. Paulo está dizendo o seguinte: só uma coisa é eficaz contra a natureza humana pecaminosa: a cruz. Só a cruz, só o que Jesus Cristo fez. A união com Cristo por sua morte e ressurreição é o que concede o poder diário para nós dizermos não à nossa natureza pecaminosa. Mais de Cristo eu quero ter. É o que nós cantamos há pouco. Como é que nós podemos vencer os perigos da falsa religião, daquela religião que tem coisas demais e daquela religião que tem coisas de menos? Qual é o principal fator que determina se a nossa religião é certa ou não? É o valor que se dá a Jesus e aquilo que Ele fez para a nossa salvação. Nós somos o povo que valoriza a Escritura, e por valorizarmos a Escritura, valorizamos os seus pronunciamentos. E a Escritura já fez a seguinte declaração: só existe salvação em Jesus. Somos pecadores, desesperadamente corruptos, e precisamos da graça do Senhor para sermos salvos. A pergunta que ecoa pelo templo nessa noite é a seguinte: você já entregou a sua vida a Jesus? Você confia que o Senhor só aceita você por causa do que Jesus Cristo fez? Você já abriu mão, você já desistiu de fazer alguma coisa para ser salvo por Deus e já se agarrou ao Senhor na certeza de que somente por meio dEle, através dEle, você terá verdadeiro relacionamento com o Senhor? Hoje é dia, esse é o momento para que a gente tenha essa experiência bendita de termos a plena consciência de que vida verdadeira só existe com Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, enfim, que o Senhor
nos abençoe para a sua própria glória. Amém. Hoje nós temos a alegria e o privilégio de termos aqui preparada para nós a mesa da Eucaristia. Nós vamos celebrar o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ceia do Senhor. Nós vamos comer do pão e beber do cálice em memória de Jesus. Nós vamos cantar uma canção.